aqui no nosso terceiro dia de devocional em preparação para a Páscoa. E olha só, nós vamos compartilhar hoje, a nossa devocional fica no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 20. Você pode abrir a sua Bíblia. Essa passagem fala de um momento muito especial que Jesus viveu com seus discípulos. Sim, Jesus, ele pediu para Pedro e João entrarem na cidade. Eles avistariam um homem carregando um jarro com água. Era para eles seguirem este homem até a casa onde ele entrasse. E lá naquela casa, perguntar para o dono da casa aonde o mestre haveria de celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E assim, o homem da casa, o dono da casa, iria mostrar o espaço para eles. Então, Pedro e João fizeram o que o mestre pediu e tudo aconteceu como Jesus havia dito. Eles viram o homem, seguiram ele até a casa onde ele entrou e lá pediram para o dono da casa o lugar para onde o mestre deveria celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Verdade, tia Kate! Tá tudo na Bíblia! Verdade! E então o dono da casa mostrou um espaço todo mobiliado, era chamado de cenáculo. E ali, aqueles dois discípulos fizeram os preparativos para a Páscoa. Então o mestre chegou com os outros discípulos e eles se sentaram para comemorar, para a última ceia, para celebrar a última ceia. E então se sentaram todos ali e durante a ceia, Jesus falou algo muito importante. Jesus primeiro disse que ele estava ansioso por viver aquele momento, seria a última ceia dele aqui na terra e ele só viveria este momento novamente quando chegasse no céu e quando nós chegássemos lá. Então, durante a ceia, Jesus pegou um pão, repartiu o pão e passou para os discípulos, deu um pedaço para cada um dos discípulos tirou um pedaço do pão para comer. E Jesus disse o que está escrito no versículo 19, diz assim: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E isso foi o que Jesus falou naquele momento. Que legal! Jesus era mesmo muito sábio. Sim, Jesus disse que aquele pão representava o próprio corpo dele, porque ele já estava dizendo para os discípulos que ele seria morto. E ele então fala que aquele corpo seria oferecido por vós, por nós. E era para nós comermos aquele pão, para os discípulos comerem aquele pão em memória de Jesus. Depois disso, depois de ter comido, ceado, Jesus pegou um cálice de vinho. E passou também da mesma forma para todos os discípulos e todos beberam. E ele disse, no versículo 20, diz assim: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então Jesus, ele naquele momento, ele estava mostrando como celebrar a ceia. Ele estava vivendo a última ceia dele antes da Páscoa, que eles comemoravam também a Páscoa, em memória do povo do Egito, que havia saído do Egito, o povo de Deus, que havia sido liberto do Egito. Essa era a comemoração deles. Hoje nós comemoramos a Páscoa, lembrando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus, ele também celebrou a Páscoa antes de partir deste mundo, antes de se entregar na cruz. Ele celebrou essa última ceia com os seus discípulos. Que legal, tia Kate! Olha só, Jesus fez isso. E ele falou que toda vez que nós celebrarmos a Páscoa, toda vez que nós celebrarmos a ceia, pode ser na igreja, nós devemos nos lembrar, fazer isso em memória de Jesus. Sim, Jesus ele nos deu um grande ensinamento, que nós devemos continuar lembrando do sacrifício dele. Devemos celebrar a ceia com pão. E no nosso caso hoje a gente faz com suco de uva, né? Representando o vinho, né, Lili? E olha só, Jesus, ele disse isso aqui, ó, no versículo de Lucas 22:19,
Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então ele pede para que nós façamos em memória dele, né? Quando a gente celebrar a Páscoa ou a ceia, é em memória de Cristo. E você, aí na sua casa, como você faz para se lembrar de datas especiais? Como você faz para lembrar de coisas especiais? Vocês anotam na geladeira, no caderninho, ou então na agenda do celular, verdade? Então, como que você faz para se lembrar dessas coisas especiais aí na sua casa? Jesus, ele quer que nós nos lembremos do que ele fez por nós, do castigo que ele sofreu para nos dar a vida eterna. Quando a sua igreja celebra a Santa Ceia, é um momento muito especial de lembrar o que Jesus fez, que ele ama você e que ele veio para ser o nosso Salvador. Então, toda vez que você fizer isso, lembre-se do sacrifício de Jesus. E a nossa tarefa de hoje é fazer isso na nossa casa. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, e leia com a sua família o que Jesus fez. Ore com sua família e agradeça a Jesus por esse momento especial que ele está te proporcionando e pelo que ele fez por você, o sacrifício dele. Lembre que ele deu o seu corpo e o seu sangue por você. Tchau, gente. Até a próxima devocional. Tchau!